Agora, voltando naquela época, como é que nasceu o processo de movimento cultural na Cidade da Esperança? Naquela época nós nos juntávamos em bares, né? Tinha um bar em Dona Maria, ali onde hoje é a rua Garanhuns de frente para a rua Timbaúba. Tinha um bar de Dona Maria, era onde nós nos reuníamos. E era onde nós conhecemos Chiquinho. Quando a gente estava tocando lá, eu, Carlos Vale, Kiko, Giovanni e outras figuras que se incorporavam, assim, né? Jurandir, que tocava muito Beatles, Rolling Stone, Peter Frampton. Esse cara só cantava música em inglês, até porque ele estudava inglês no Esquibeiro, né? Então ele não tocava muita música em inglês. Então nós nos juntamos no bar de Dona Maria, foi onde surge a questão do Chico Guedes para se incorporar ao movimento. E era ali que aparecia Adalberto, que era tecladista dos Impossíveis. Era ali que inclusive tocava violão também, muito bom violonista, né? Hoje tem um filho que é um grande violonista. Era ali onde aparecia Ferrinho, que era baterista dos Impossíveis, que também tocava violão, gostava de tocar um violão. E é um dos primeiros clubes da esquina da gente, seria o Bar de Dona Maria, né? Depois surgiram outros importantes, como o Bar do Seu Joaquim. Por quê? Porque o Bar do Seu Joaquim, apesar do Bar do Seu Joaquim, toda a Cidade da Esperança frequentar, e o Bar de Dona Maria era um nós ali daquele núcleo, Chico Guedes vai morar na esquina da Rua Ibiara, né? Quando Chico Guedes vai morar na Rua Ibiara, consequentemente, você amplia os horizontes geográficos. A gente tem que ir lá em Chiquinho, aí indo lá em Chiquinho vai para o Bar do Seu Joaquim, aí do Bar do Seu Joaquim depois aparece o Geraldo Carvalho. O Geraldo Carvalho era um menininho ainda, né? Nessa época do Bar de Dona Maria, o Geraldo Carvalho aparece depois, porque Geraldo Carvalho ainda estava na casa dos parentes, não sei aonde, e ele aparece depois, um menino de 14 anos, mas já tocando, já arranhando o violão. E ele, mais amadurecido, é o primeiro cara a tocar oficialmente e profissionalmente no Bar do Seu Joaquim. Aí começa ali naquele violão acústico, o Bar do Seu Joaquim começa a ter música ao vivo. E Geraldo Carvalho, eu acho que é o pioneiro nesse processo aí. Nesse momento aí, Carlos Vale já tem desaparecido, né? Nesse momento aí. Carlos Vale já não está mais na Cidade da Esperança, está morando em Santa Catarina e está em outros horizontes. Como Carlos Vale era um boêmio, ele nunca trabalhou profissionalmente com a música, mas ele está em grupos aqui, grupos acolá, né? Sempre nos bares, mas tocando sem nenhuma vinculação musical. Agora, voltando para o Carlos Vale, diante dessa questão da criação do Pó da Terra, o primeiro show na Cidade da Esperança, assim, oficial, se dá com Carlos Vale, que era o show Carlos Vale, show Gaivota, com participação do Grupo Pó da Terra. É um show individual dele, mas que o Grupo Pó da Terra vai acompanhá-lo e também vai cantar algumas músicas. E isso se dá em 1984, com apoio um colega nosso que viu a gente cantando, eu acho que no Bar de Dona Maria, e sugeriu fazer esse show porque ele tinha um grupo, ele tinha um estudo, esse camarada entrou, contratou som, fez tudo isso, e nós fizemos esse show Gaivota em 1982, o show Gaivota. Ele se dá em 1982. Falando de alguns shows, esse é o primeiro show, né? Falando de algum show, teve um camarada também que era professor, não era entrosado na nossa turma, mas ele era professor, eu acho que de história, da Lincama. E esse cara inventava de fazer alguma música, mas ele não tinha entrosamento conosco não, era Brito. Ele também, depois disso, ele fez um show no Ginásio de Esporte da Cidade da Esperança. Um outro show importante da Cidade da Esperança foi o show
do projeto Juventude, esse 1984, onde aí já apareceu o Júnior Baiano, né? Nesse show já apareceu o Lixo Atômico. O Lixo Atômico já existia nesse show, né? Foi um dos primeiros grupos de rock daqui da Cidade da Esperança, foi o Lixo Atômico. Aí Carlos Vale cantou nesse show. O Grupo Pó da Terra cantou nesse show. Nessa época, o Grupo Pó da Terra já tinha uma outra formação, né? Já não estava, Dedé já não estava, Carlos Vale já não estava, mas tinha pessoas como Mazinha, tinha uma frente de cantoras assim, que era Mazinha, Fátima Oliveira, né, que hoje é doutora em Ciências Sociais, Sueli, que fez Ciências Sociais, Paulinha, que fez História. E nessa época ainda não estava incorporado ao grupo, mas depois incorporou-se ao Pó da Terra, que se chama Lígia França. Lígia França entrou depois no grupo Pó da Terra, mas se consolidou como uma grande cantora do Rio Grande do Norte, e hoje Lígia França está na Itália, né? Vivendo de música, tem CDs, tudo essa coisa. Sim, paralelo a isso, ao show, nesse período, vem, eu acho que em 83, vem a revitalização do Teatro de Arena. Essa revitalização do Teatro de Arena se deu com a Cidade da Esperança nesse momento, já estava participando de um processo de marginalização muito grande, o pessoal muito envolvido em droga, envolvido em grandes crimes hediondos, né, que aceitou muito a imagem da Cidade da Esperança. Nasce a revitalização do Teatro de Arena, principalmente através do movimento SOS Esperança, que era encampado por Amélia Freire. E a Amélia criou o movimento SOS Esperança justamente para que o pessoal se voltasse contra esse processo de marginalização que estava passando na Cidade da Esperança naquele momento, né? Então, a isso, paralelo a isso, nós estávamos fazendo, nós já tínhamos nome enquanto movimento, era um movimento cultural alternativo. Esse movimento cultural alternativo, ele chegou a fazer um jornal na época, que era o jornal Esperança, o nome do jornal era Esperança. Agora que tinha uma proposta assim, a proposta dele era uma proposta artístico-cultural, inclusive tinha poesia né? E o primeiro jornal saiu, eu acho que em dezembro de 82, se eu não me engano. E foi um lançamento de uma chapa para o Conselho Comunitário. Naquela época o Conselho Comunitário estava na mão de pouco, né? Você não tinha um Conselho Comunitário muito participativo. E aí se deu um movimento político para que fosse democratizado o Conselho Comunitário da Cidade da Esperança. E no lançamento de uma chapa, que justamente essa chapa era a Chapa Esperança, encampado por Gratuliano, que já faleceu, uma figura muito importante também para a história da Cidade da Esperança. Nesse momento também estava incorporado pessoas que faziam parte da intelectualidade da Cidade da Esperança, que tinham uma participação política, como Célia, filha de Tamburete, assistente social, que hoje está, se eu não me engano, na Paraíba. Tinha Nonato, que fez pedagogia e hoje é professor da UERN em Mossoró. Tinha pessoas como Irene, que hoje é doutora em Ciências Sociais, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tinha um grupo muito bom, e esse grupo aí era eles faziam parte da igreja, sabe? Ele era o CCE, era Clube de Jovens, não, CJC, Clube de Jovens Católicos. Então eles tinham uma participação política no bairro muito interessante. E eles se incorporaram também, eles não desenvolviam, eles valorizavam a questão da cultura, mas não eles desenvolveram um trabalho uma vez que eu lembro, eles fizeram uma exposição, eu acho que em 79, 80,
no Clube Intermunicipal, do qual ele pediu para a gente participar. A gente está 80, eu acho. A gente estava ainda começando, de qualquer forma, fomos lá, fizemos alguma coisa, né? Mesmo estamos começando, o Carlos Vale, eu acho que foram cantar alguma coisa. Pronto. Mas chega esse momento, que é um momento importante para a Cidade da Esperança, que é esse momento de participação na vida política do bairro, né? Na participação comunitária, que isso surge. Tem o SOS Esperança, encampado da Porameira, que vinha do CJC, e tinha o Movimento Cultural Alternativo, que era eu, o Kiko, outra figura, Tico, né? Nesse momento, Tico foi um dos fundadores desse jornal, que é o Jornal Esperança. A casa de Oreni Júnior, grande poeta, e na época já era poeta, né? Que deu grande contribuição ao movimento também. Era lá que nós íamos tocar violão, discutir literatura. Teve a casa de Tico, que eu já falei, que é uma grande pessoa, importantíssima para a nossa formação intelectual. A casa de Ronaldo Biggs, que também foi importante, é lá que a gente ia escutar música. Ele tinha coleção do jornal O Movimento, um jornal importante politicamente da história do país. Tinha o Pasquim, nos emprestava, a gente lia. Depois teve a casa de Naldinho, que depois foi casado com Fátima Oliveira, que participou do grupo Pó da Terra. O Naldinho também enveredava pelo mundo da poesia, né? E quando eu falo de poesia, eu não posso esquecer que nesse período de 86, 88, eu não sei bem a data, mas nós lançamos um livro, que era um livro ainda nos referenciais da literatura mimeógrafa, né, da poesia, do movimento mimeógrafo, que era você fazer poesia caseira. Você mesmo rodava no mimeógrafo. O mimeógrafo daquela época tinha o mimeógrafo a álcool e depois veio o mimeógrafo a óleo. Era impressão, você na época não tinha, se tinha xerox, a xerox era cara, que depois também apareceu o processo da poesia xerox, da literatura xerox, tudo bem, aí da cópia, né? Xerox é o nome de uma marca, mas tudo bem. E nós fizemos esse livro, um livro que o nome, tudo a gente daquela época era democracia, né? Aí a gente tudo se discutia. E Naldinho foi quem deu esse nome ao livro, eu ainda lembro. Eu acho que quem deve ter esse livro é o poeta Oreni Júnior, porque o que eu tinha também, tinha As Traças com Medo, aí no segundo livro Oreni não deu, A Traça com Medo, eu acho que ele tem, ele disse que tem um livro desse. Esse livro é uma raridade, que se chama Do Eu ao Utópico. Não me pergunte por que esse título, mas é questão lá que Naldinho está vivendo pelo caminho do marxismo, essa utopia se relacionava muito. Até hoje eu não entendi esse livro, ele explicou lá, agora eu não entendo não. Mas que saiu esse livro, saiu, com poesias minhas, né, Bob, Amélia, Gorete Gaivota, Oreni Júnior, Fátima Oliveira, que cantou no Pó da Terra, foi esposa de Naldinho. Naldinho estava lá com seus poemas, né? Então, nesse